Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. E hoje, dando prosseguimento com o nosso conteúdo de estabilização de um solo por técnicas, hoje nós trabalharemos com umas técnicas um pouco mais amplas, né? Não tanto assim no sentido físico, mecânico ou químico, mas a gente vai trabalhar também com os solos fibras, que têm propriedades tanto de física quanto de química para a estabilização de um solo. Mais uma vez a questão da estabilização a gente já vem trabalhando nessas últimas aulas. E hoje nós vamos trabalhar com solos fibras. Bom, é uma técnica que não é tão recente assim, mas tem tido uma maior aceitação atualmente do que teve no passado. Aqui conta um pouquinho da história, né, que solo fibra já foi utilizado por alguns grupos humanos num tempo muito antigo. Mas que a partir dos anos 90 ele teve uma nova aceitação, né? Tendo sido incorporado bem em algumas obras, inclusive aqui no Brasil. Mas o que é um solo estabilizado por fibras? Bom, primeiro é necessário entender que fibra é um material compósito formado por dois ou mais materiais em si, que formam um novo material com algumas características próprias de uso. Como por exemplo as fibras, então elas podem ser feitas de materiais naturais, poliméricos, minerais ou metálicos. Com algumas fibras até tendo essa questão orgânica, né, que seria dentro da composição natural, em que se utiliza, por exemplo, algum tipo de vegetação, algum tipo de material natural para se fazer um melhoramento. Então, conforme a gente já vem falando aqui, já vem sendo empregado desde a história da humanidade. E aqui a gente tem alguns materiais que são utilizados, materiais bem naturais como bambu, juta, capim-elefante, malva, fibra de coco e outros materiais naturais que são bastante empregados nessa área. Sendo que as fibras elas podem atingir resistência máxima de 100 MPa, bem resistente mesmo, né? E possui módulo de elasticidade entre 10 e 25 MPa. Bom, fibras são materiais que tem bastante essas linhazinhas aqui, essa parte fibrenta dela mesmo, e que elas têm uma propriedade elástica muito interessante, né? Se vocês pegarem uma manga, por exemplo, a fibra delas, vocês vão perceber que elas são fibras bem resistentes mesmo, que resistem bastante carga, né? Conseguem manter basicamente os elementos da manga bem unidos e vai ter essa mesma propriedade empregatícia aplicada dentro do conjunto de um maciço de solo, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de biomantas, né? São produzidos a partir de vegetação. Aqui nós temos a aplicação de biomantas em solo grampeado. Aqui está tendo um grampeamento da fibra em cima do solo, certo? Isso aqui é excelente para impedir, por exemplo, erosão de material, impedir permeabilidade, né? Reduzir a permeabilidade do material e gerar uma boa resistência lateral aqui nesse solo. É usado principalmente para se evitar processo de erosão em obras de terra. A resistência é gerada principalmente pela interação entre a vegetação e a massa de solo. Bom, fibras minerais, dividindo aqui, são utilizados em solos descontinuados, né, em que a gente vai ter alguma descontinuação em relação ao solo e fibra. Elas podem ser de carbono, pode ser fibra de vidro, pode ser fibra de amianto, né? E aqui tem a resistência dela que chega até 1000 MPa em módulo de elasticidade de aproximadamente 160 gigapascal. Mas o amianto tem alguns problemas de saúde também que são necessários serem levados em conta em relação ao trabalhador também. Tem as fibras metálicas que tem uma boa resistência à tração, né? E chegando até a 1100 MPa em módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Por exemplo, mas tem problemas de corrosão, certo? Que devem ser evitados, mas geralmente é necessário fazer algum tipo de processo que se utiliza galvanização ou um banho de níquel para se reduzir esse processo de corrosão. Uma das técnicas mais aplicadas devido à facilidade executiva e o custo de material, quando comparado aos materiais de gel sintéticos. Algumas outras alternativas que tem são lascas de borracha, lascas de pneu, sacos de cimento ou fibras de papel craft. Tem até algumas que já se falou em utilizar PVC, né? Que ele é reutilizado, daí reciclado. Bom, as fibras poliméricas apresentam a solução mais promissora para aplicação e reforço de solos, porém são bem caros. Eles apresentam diferentes denominações e comportamentos, dando origem a diferentes tipos de fibra. São as quatro, né? Polipropileno, polietileno, poliéster e poliamida.
Aqui está falando em relação a polipropileno, que é um material que tem origem plástica, né? Que tem essa consistência plástica por formação química, pelo aumento da temperatura, que é gerado por termoplastia. Eles são constituídos de uma série de longas cadeias de moléculas polimerizadas separadas entre si que formam deslizar umas sobre as outras. São fibras então inorgânicas e que têm uma cadeia carbônica que gera uma boa relação elástica e resistência desses materiais. São bem flexíveis, tem um módulo de elasticidade de 8 GPa e é o menor de qualquer outra fibra. Mas sua resistência característica é bem alta, né, 400 MPa. E tem também ponto positivo que é a resistência contra ataques químicos. Tem as fibras de poliéster, né, que são bastante utilizadas na malharia, né, na parte de têxtil, indústria têxtil. Tem um aspecto bastante similar ao do polipropileno e são utilizados para desempenhar uma boa resistência ali, né? E a poliamida é um material que tem bastante utilizado em coletes à prova de bala, tendo uma resistência de 13.000 MPa e elasticidade igual a 64 GPa. Os geossintéticos vão ser classificados em geotêxteis e geotêxteis tecidos, sendo um não tecido e outro com uma variação mais têxtil. Basicamente varia de acordo com a disposição em que as fibras se apresentam e a forma que os processos mecânico e térmico é gerado para produzir, né, em relação ao entrelaçamento de fios, fibras, forma em que ele é produzido na questão de industrial. Os geossintéticos, né, então a gente tem a classe aqui dos geotêxteis, que são mantas contínuas de fibras ou filamento, tecidos, não tecidos, tricotados ou costurados. São flexíveis e permeáveis. São utilizados na aplicação de separação, da proteção, erosão, filtragem, reforço e controle de erosões. Então aqui tem um exemplo aqui de geotêxtil sendo aplicado, né, a malha, de certa forma ele vai permitir a permeabilidade de água, mas vai manter o material retido aqui. Georredes, geomembranas, geocompostos argilosos são diversos tipos de geotêxteis, que vai variar basicamente a forma da tecida, da malha, do grau de enregulamento, do posicionamento das fibras. Uns são permeáveis, outros não são permeáveis, uns são mais flexíveis que o outro ou mais resistentes. Tem os geotubos, tem os geocélulas, tem os geoexpandidos. São todos materiais que podem ser aplicados como geossintéticos e cada um vai ter uma caracterização específica, um preço específico e uma forma de aplicação específica. Quadro resumo com cada um deles aqui e cada um deles vai variar de acordo com a necessidade que você vai querer utilizar. Existem algumas empresas que produzem esse tipo de tecidos aqui no Brasil e são bem aplicados, né, bem vendidos em diversos tipos de obras civis. Aqui tem algumas funções, né, como por exemplo para um geossintético, de uma maneira em geral, ela vai proteger e controlar a erosão, ela vai ser impermeável, ela vai ter, mas ao mesmo tempo ela vai ter alguns que vão ter propriedades de filtro, gera uma camada de reforço, camada drenante e tem a função de separar diferentes tipos de solo de acordo com a sua granulometria. Algumas obras sendo aplicadas geotêxteis, né? Então a função nós vamos pegar o solo natural, vamos fazer reforço em formas de bloco, por exemplo, por sistema de contenção, parede atirantada, né, parede vertical, gerando maior estabilidade, variando em relação à altura, né, que a altura geralmente é um desafio a ser vencido, tentando garantir menor deformação e gerar um bom custo-benefício do material. O solo, quando compactado adequadamente, apresenta boa resistência à compressão e ao cisalhamento, porém quando tracionado sua resistência é baixa ou nula. A associação do solo com reforços leva ao material a apresentar melhores condições mecânicas, como por exemplo, por apresentarem tração nula, areias limpas têm seus taludes máximos limitados ao ângulo de repouso desse material, que é de aproximadamente 40 graus de inclinação. No entanto, uma aplicação estrutural de reforço, os taludes com areia podem ser verticais, né? Então é feito todo esse taludamento aqui de forma a manter ele com a forma dele natural na vertical, né? Senão nós teremos que fazer dessa forma sem um reforço. E agora com a geomembrana é possível cortar um pouco dessa linha aqui, dessa cunha de ruptura em cima do solo.
Tem a variação de custo para cada material, muro de concreto, né? Muro de arrimo ou por gravidade, cribble wall, solo com reforço metálico, solo reforçado com geossintético. Podem ver que ele tem um custo-benefício bem interessante em relação ao material, porém a altura não é tão alta assim que ele consegue alcançar. Não, ele está até conseguindo alcançar uma altura boa aqui, comparado com o muro de concreto armado, por exemplo. Solo compactado com predominância arenosa aqui, né, que está pelo sistema de geotêxteis, né, que são todos sistemas de geossintéticos, só que formado por fibra metálica, que vai estar sendo aplicado aqui e vai estar permitindo que esse solo ele se mantenha com toda essa formação aqui, do jeito que ela está. Porque o que acontece com o têxtil aqui, o geotêxtil? Bom, você concorda que você tem uma força cortante agindo aqui e forças normais agindo aqui dentro. O geotêxtil, de uma forma geral, seja ele metálico, orgânico, natural, ou seja qual for a composição dele, de origem petrolífera, por exemplo, ele vai cortar as forças que estão agindo aqui nesse maciço, no caso as forças cortantes, e vai servir como um material que vai permitir que as cargas sejam melhor bem distribuídas aqui dentro do maciço. Ou seja, se você executar um ensaio triaxial aqui dentro, ele vai ter muito mais resistência à compressão ou mesmo às forças laterais aqui dentro com a fibra do que sem a fibra. Mais uma vez o emprego do material aqui, a geofibra sendo aplicada aqui em cima do material. E vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, né, com esse solo. Ele vai sendo múltiplas camadas e vai sendo compactado um em cima do outro, e essa parte aqui de blocos de concreto são simplesmente para impedir que o material esparrame para o lado, né? Então ele gera uma força aqui de compactação desse material. As geomembranas, né, aqui tem a tubulação de dreno na base, garantindo assim a permeabilidade, né, que a água possa escoar. Um exemplo aqui de geotêxtil, utilizando aqui, por exemplo, todas as camadas de dreno, com solo reforçado, camadas sucessivas de geogrelhas, presas ao muro de blocos, né? Aqui tem o intervalo dos blocos, aqui tem a base que é feita de concreto armado, macadame ou algum outro material, tubo de drenagem, geotêxtil envolvendo a brita ou o net, né, para impedir essa cunha de ruptura, e aqui uma camada impermeável aqui que seria o pavimento. Os solos, então a ideia da fibra é garantir uma resistência à deformabilidade. Com o geossintético ele vai melhorar essa resistência aqui, conforme vocês podem ver a tensão que está atuando em relação ao maciço de um solo deformado. Dentro dessa situação aqui, esse reforço ele impede que esse solo sofra, por exemplo, erosão ou que ele sofra perda de material. Então é bastante útil o geotêxtil no controle do atrito, né, do material que está tendo aqui, em relação ao cisalhamento que o material vai sofrer. Mais uma vez, o fator de segurança, que é uma folga ou sobra que vai ser aplicado exatamente para garantir que todo esse material suporte toda essa condição solicitante. O fator de segurança, então, para o material é dado pela resistência disponível, pela resistência mobilizada, e a solicitação pelo fator de segurança vai ser dado pela máxima solicitação admissível dividido pela solicitação existente. Certo? Aqui tem um exemplo, se eu não me engano, esse aqui é na escola de engenharia geotécnica da USP, aplicação de solo compactado dentro de um sistema de blocos, né? E como que as fibras estão ajudando, né, em relação a essa caixa, em relação à carga que vai ser aplicada aqui, no caso no sentido vertical e no sentido horizontal, e vai ser avaliado como o geotêxtil ele garante essa resistência aqui ao atrito e ao cisalhamento do material, né? Essa propriedade de quase arrancamento do material mesmo. Algumas características importantes, né, de topografia, dados de informação do solo, alguns valores complementares, como por exemplo curva hidrográfica da região, projeto geométrico de uma rodovia, ferrovia, análise de estabilidade externa, global e interna. Esse aqui vocês vão ver tudo em Geotecnia 3, como reconfigurar o talude, otimizar com uma técnica de melhoramento de solo, por exemplo, adição de fibra, solo reforçado, tudo mais, projetos complementares e finalmente a construção. Então é necessário para dentro do maciço, né, que vai ser considerado com o solo reforçado com um muro de contenção por gravitacional convencional.
Então é necessário perceber alguns detalhes, como por exemplo fatores de deslizamento, tombamento, ruptura da fundação e a estabilidade global do maciço. Então aqui a gente tem mais um exemplo que vocês já devem ter visto bastante em geologia e geotecnia 1, que é característica de deslizamento, tombamento, ruptura de fundação ou estabilidade natural global do material. Então, basicamente, o que a gente pode ter é que alguns esforços que vão agir no interior do maciço e essas zonas vão atuar de forma a ocasionar alguns eventos, né, como por exemplo tombamento, desprendimento de material, arrancamento de peça, né, excesso de altura pode gerar problemas como flambagem em todo o material, deslizamento interno, erosão ou piping e tudo aí. Então aqui tem algumas formas de você avaliar essa ruptura do reforço, né? Seja por movimento horizontal, desprendimento da face, erosão, né? Erosão interna ou piping, algum movimento horizontal, altura não bem projetada, né? Ou não bem feito o travamento da célula ou da rocha. Então a escolha de um determinado tipo de reforço passa pela análise de desempenho econômico. Entretanto, existem algumas condições estruturais ou características do meio que vão favorecer determinados elementos de geossintáticos. Então, para analisar a estabilidade, nós precisamos ter em mente os processos de contenção, escolha do material, tipo do solo, altura do muro, restrições de deformações, resistência à tração, agressividade do meio, bloco segmentado, autoenvelopamento, né, a construção do material e tudo aí vai em consideração também em fatores econômicos. Aqui tem algumas sequências executivas bastante úteis para o projeto de solo fibra, né, que é basicamente o uso de drenos, constituição dos blocos, né, se por assentamento, né, ou por 3 fiadas, instalação do material de reforço, compactação de cada camada, a trabalhabilidade de cada bloco, o lançamento das camadas de aterro, a compactação das camadas de aterro deve ser feito com equipamento apropriado, rolo liso, sapo compactador, placa vibratória, atingir os graus mínimos e máximos, né, de compactação, e basicamente em relação aos materiais, né, se vai ser pré-fabricado, vai ser concretado na hora e por aí vai. Tem algumas questões como por exemplo valas de infiltração, paredes de escoamento e algumas outras promadas, né, e tudo mais o que vai ser feito o processo executivo desse solo. Então tem sistema de drenagem para a primeira camada, preenchimento do solo, faceamento e sombra do reforço, mais um processo que vai ser feito de drenagem, de preenchimento do solo e mais uma vez assim até chegar à altura máxima requerida. Sistema de drenagem aqui, preenchimento do solo, detalhamento da face, sempre sendo feito o envelopamento das faces, né? No sentido em que você vai ter a água agindo, no sentido que você vai ter para impedir a erosão do maciço. Algumas características, né, de desenho estrutural mostrando inclinação, drenagem, disposição de alguns dispositivos de saída da água, de drenos, de fibras, né, que você vai estar utilizando a disposição das fibras. Alguns equipamentos podem ser úteis, por exemplo, para você, como extensômetros para medir deformação, materiais para você ver a poropressão no interior do maciço e por aí vai. Mais algumas características, né, para que você está tendo de desenho e detalhamento estrutural. E com base nisso a gente vai resolver um exercício já eu vou separar em outra aula aqui os exercícios, a gente vai ter os dados dele. A gente vai fazer a leitura desses dados aqui e vamos resolver o exercício para a gente conseguir determinar a estabilidade do material e o que a gente precisa fazer para manter essa estabilidade. Muito obrigado por ter acompanhado a aula até aqui e até mais.